Eleições 2022, há menos de um mês para votação, algumas decisões do Tribunal Superior Eleitoral têm chamado a atenção e recebido críticas, até mesmo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma das mais recentes é obrigar o eleitor a entregar o celular para o mesário antes da votação. E para falar, então, sobre a expectativa para as eleições em outubro e a vigilância nas campanhas e propagandas eleitorais, a gente recebe agora com muito prazer o ex-ministro do STF, ex-presidente do TSE, Marco Aurélio Mello. Tudo bem, ministro? Bom dia. Bem-vindo, como sempre. Bom dia. Uma satisfação enorme, Adriana, falar com você, também com o Daniel e a Jovem Pan News, ou seja, Jovem Pan News. Muito obrigada, satisfação sempre a nossa, viu? Ministro, qual a importância e credibilidade do Tribunal Superior Eleitoral e como o senhor vê as principais características das eleições deste ano? De novo, a população praticamente dividida ao meio entre Lula e Bolsonaro. De 2018 para cá, o que mudou? Qual é a mensagem do povo através dessa polarização? Olha, nós temos que aguardar aí a vontade dos eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral tem um papel fundamental, que é o papel de coordenação dos 27 tribunais regionais e coordenação das eleições gerais, que atue com segurança, tendo presente, acima de tudo, a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete. E é preciso observar as regras do jogo. Bom, a gente segue então agora a entrevista com a sua pergunta, Roberto Mota. Bom dia, ministro. Muitos juristas dizem que o STF tem excedido suas atribuições constitucionais, como, por exemplo, no caso da chamada ADPF das favelas, que suspendeu as operações policiais nas favelas, ou quando abriu inquéritos de ofício, quando criou um crime sem lei anterior, no caso de crime de homofobia, ou quando se recusou a arquivar inquéritos depois de um pedido da PGR. A minha pergunta é se o senhor concorda com essa avaliação e o que é possível fazer a respeito dessa situação. Na bancada, eu cansei de ressaltar que não podíamos avançar em demasia, invadindo espaço reservado a um outro poder. Quando isso ocorre, é péssimo, porque nós sabemos que o exemplo deve vir de cima. É como se o Supremo lançasse um bumerangue passível de voltar à própria testa. Quando há a invasão de uma outra seara, evidentemente, aí nós perdemos os parâmetros para a atuação dos poderes. Que se verifique a temperança e que o guarda maior da Constituição perceba que também está submetido à Constituição Federal. Perfeito. Entrevista especial com o ex-ministro do STF e ex-presidente do TSE, Marco Aurélio Mello. Agora a hora certa na Jovem Pan News, 9h29. Repita. 9h29. Seguimos agora com a pergunta do comentarista do Grupo Jovem Pan, Diogo Schelp. Ministro, bom dia. Justamente sobre essa questão, me pareceu da sua resposta que a solução viria dos próprios ministros do STF, ou seja, que eles mesmos se limitem ao papel que lhes é reservado pela Constituição. Mas se isso não funciona, ou não está funcionando, ou não funcionará, qual seria a saída? Seria necessário fazer uma reforma constitucional para estabelecer esses limites? O Senado teria que ter uma função mais atuante? Enfim, o que pode ser feito caso os ministros, por vontade própria, não se limitem ao papel que lhes é reservado? Da qual deve se policiar e perceber a envergadura da cadeira. Perceber que precisa dar o exemplo a ser seguido pelos cidadãos em geral. Isso é importantíssimo. Não creio que possamos potencializar a forma em detrimento da realidade. O nosso Supremo foi criado à imagem da Suprema Corte americana. E aí se tem que cumprir a Suprema Corte, acima de tudo, tornar prevalecente a ordem jurídica. Para tornar prevalecente a ordem jurídica, é preciso que ela própria
observe a ordem jurídica. Agora, se fizermos um balanço, considerado o grande todo, nós vamos ver que há aspectos positivos na atuação do Supremo. Quando ocorre algum extravasamento, aí há de se esperar que cada qual dos integrantes perceba o extravasamento e recue, não pise no acelerador com tanta força, porque o fato de o Supremo não ter acima dele um órgão capaz de reapreciar as decisões que profira, não pode levar ao extravasamento, não pode levar ao abandono do arcabouço normativo, principalmente constitucional. Agora, ministro, recentemente nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã que o TSE cedeu aos pedidos das Forças Armadas para a realização de testes das urnas eletrônicas com eleitores. Como o senhor tem visto essa relação da Justiça Eleitoral, do TSE, com as Forças Armadas? Já há um entendimento em relação às urnas eletrônicas? Esse lhe parece um assunto encerrado? Não. O que começa, a meu ver, de forma equivocada, é difícil consertar. Eu repito o que eu disse, houve um ato falho de uma presidência do Tribunal Superior Eleitoral, quando convidou as Forças Armadas para participarem de comissões, a Comissão de Transparência das Eleições. E aí tivemos a apresentação de sugestões, quando parece que a ficha caiu e simplesmente rejeitaram de início as sugestões. Eleições dizem respeito à área civil. As Forças Armadas, eu tenho a maior admiração por elas. Eu fiz a Escola Superior de Guerra em 1983 e fui, inclusive, pela qualificação que tinha à época, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o elo de ligação entre o corpo de estagiários e o corpo permanente. As Forças Armadas têm um papel fundamental, mas elas devem estar não na área civil, mas na caserna, evidentemente, como uma garantia da sociedade. Perfeito. Nós vamos seguindo a entrevista aqui no Jornal da Manhã, a hora certa, 9h33. Repita. 9h33, estamos recebendo no Jornal da Manhã para uma entrevista o ex-ministro do STF, ex-presidente do TSE, Marco Aurélio Mello. Ministro, como o senhor foi justamente presidente do TSE, como está avaliando essa determinação esse ano de não poder carregar arma ou celular nas proximidades do local de votação? Como acha que vai ser feito esse controle? Como será o efeito? Existe uma preocupação especial neste ano, na opinião do senhor, com relação à segurança? Nós temos um princípio básico em um Estado democrático de direito, que é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Enquanto o cidadão pode praticar os atos que não estão proibidos em lei, o administrador público ele só pode atuar segundo a normativa. O Tribunal Superior Eleitoral tem a atribuição pelo Código Eleitoral de regulamentar, baixar instruções presente a lei, mas não pode simplesmente normatizar sobre certos fatos. Cumpre ao Congresso Nacional, as duas casas do Congresso, a Câmara dos Deputados e ao Senado da República, editar leis com a sanção do presidente da República, o veto do presidente da República. Agora é preciso que se perceba que em direito o meio justifica o fim, e não o fim ao meio. E se observe, para ter-se a segurança jurídica, se observe em si o que está estabelecido. Ora, se o cidadão tem o porte de arma, ele evidentemente não pode ser proibido de portar essa mesma arma. Não me refiro a simples registro da arma, mas ao porte. A problemática do celular. Qual é o objetivo de vedar-se que alguém se dirija à urna eletrônica com o celular? Evitar que tire uma fotografia do voto para prestar conta a certo candidato? Seria esse o objetivo?
Mas nós não temos como chegar a essa proibição. Eu, evidentemente, vou comparecer com o meu celular, porque junto a ele eu tenho os meus documentos, e depositarei, porque estarei comparecendo como simples cidadão, e depositarei onde estiver apontado para eu depositar o celular. Mas não há dispositivo aprovado pelo Congresso Nacional que obstaculize a pessoa a portar no bolso o celular quando se dirige para exercer esse direito inerente à cidadania, que é o de escolher os respectivos representantes. Foi o que eu disse, em direito, meio justifica o meio. E não se pode confundir a atribuição do Tribunal Superior Eleitoral de regulamentar lei existente com a possibilidade de inovar no cenário normativo. Isso não é bom. Nós temos uma divisão de poderes. Os poderes são harmônicos e independentes e cada qual deve atuar na sua área. Se o Congresso tivesse legislado a respeito, muito bem, aí se teria a observância do que é estabelecido, desde que harmônico com a Constituição Federal, que é a lei das leis do país. É uma medida ou medidas polêmicas que a gente segue acompanhando a repercussão e como vai funcionar na prática. Desde já, agradecendo profundamente a participação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, também ex-presidente do TSE, Marco Aurélio Mello. Obrigada, ministro, pela participação, bate-papo. Satisfação enorme. Boa semana. Meus cumprimentos à Jovem Pan News, pelo serviço de utilidade pública que presta a nós, cidadãos, diariamente. Muito obrigada, grande abraço.